Estamos ao vivo. Vamos esperar mais um pouquinho. Enfim, oi Brasil, boa tarde. Eu sou Isaac Criscuolo, estamos aqui de novo. Eu e Luiz. Terceira live do dia? Nossa. Terceira live do dia. Muito trabalho. Direto do UPixCon, um maior evento sobre o mercado de influenciadores do Brasil. E estamos aqui com Tati Sacramento. Vamos falar dos desafios de ser uma influenciadora nordestina. Ela é de Salvador. Muito orgulho. Soteropolitana. Soteropolitana. Eu gosto dessa palavra, viu? Né? Soteropolitana. Pois é, e falou sem gaguejar. Olha, poderoso. Muita gente não sabe, mas eu sou de Aracaju, do lado de Salvador. É, nosso vizinho de porta. Então, poder nordestino nessa live hoje. E eu represento a caravana de São Paulo. Que é uma cidade cosmopolita, reúne todo mundo, né, Reúne todo mundo. Tati, você quer começar falando um pouco do que é seu conteúdo, para quem não te conhece, o que você fala? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, você falou do seu reposicionamento de marca. Isso, exatamente. Bom, meu nome é Tati Sacramento, TATI. Eu tenho um canal no YouTube, né, que fala sobre beleza e saúde, bem-estar, na verdade. E a gente usa um pouco do discurso do empoderamento da mulher, principalmente da mulher negra, né? A gente tem muito ainda essa cultura tradicional de que o negro não fica doente, não precisa cuidar da saúde. É um discurso, inclusive, colonialista, né? Uma coisa histórica de que o negro é forte, é resistente. E eu percebi que a gente cuidava menos da saúde por uma série de motivos, mas principalmente porque também foi internalizado dentro de nós que nós realmente somos essa fortaleza. Uhum. E como eu sempre fui muito chata com relação à atividade física, a comer bem, a ter realmente também uma saúde mental que é muito importante, aliás, tem que ser o pilar de tudo, eu sempre fui muito preocupada com isso, só que eu percebia que a maioria, pelo menos da população negra, não estava atenta a isso, até porque a gente tem muita coisa com que se preocupar enquanto população negra, né? Mas, de qualquer forma, o meu canal, ele tenta buscar e trazer à tona essa discussão do autocuidado, que saúde também é uma questão de autoestima, né? Meu canal é um canal que fala muito sobre autoestima. E, durante muito tempo, eu fui conhecida como a digital influencer fitness, porque, realmente, eu adoro fazer atividade física, eu acordo 5 horas da manhã todos os dias, feliz para ir para academia, faço várias modalidades, me alimento muito bem, eu gosto. Fui para a faculdade de gastronomia exatamente para entender a gastronomia funcional, estou me formando agora, apesar de ser jornalista. E as pessoas criaram essa coisa de eu ser fitness. E aí, com o tempo, eu fui tendo que mudar, né, essa marca que ficou, né, até porque de alguma forma eu vendia isso também. Sim. Até que eu entendi que nem sempre ser fitness é ser saudável. Eu, inclusive, fui a prova disso, né? Eu era muito fitness, pra você ter uma ideia, eu tinha 9% de gordura abdominal. Você sabe o que é gordura corporal? Meta de um monte de gente. Pois é, só que o que acontece? Para você chegar nesse nível, assim, de digamos, né, percentual, né, de gordura, você tem que ter uma série de restrições alimentares. E sem acompanhamento, que é isso que muita gente faz, começa a fazer dieta sem acompanhamento, e eu fui uma delas, eu fiquei doente, eu fiquei 3 dias internada no hospital, porque eu estava com uma série de restrições de nutrientes, porque eu só comia frango com batata doce, né? Essa é a dieta do fitness. Ô Tati, desculpa te cortar, é que você falou uma coisa interessante, as pessoas foram criando um pouco isso e você também vendeu isso. Houve uma pressão, assim, dos seus seguidores, do tipo, meio que cobrando de você esse posicionamento fitness, e aí você foi respondendo à audiência, e isso foi influenciando pessoalmente? Não foi necessariamente uma cobrança, na verdade foi uma coisa orgânica. As pessoas me rotularam como fitness e eu incorporei isso, meio sem sentir, porque até então, ter esse título de fitness, para mim, agregava valor. Até então era uma coisa normal. Depois que você vai estudando um pouco mais, depois que você vai vai amadurecendo até dentro do seu próprio fazer, né? Diário, você vai amadurecendo, você vai entendendo que os conceitos não necessariamente se aplicam à sua vida ou ao que você quer pregar. E foi isso que aconteceu.
Hoje, por exemplo, se eu como uma pizza, né? Porque eu sou uma pessoa normal, eu como pizza. Pizza de shiitake. Não, eu como pizza de mussarela, de calabresa, mas eu tenho consciência de que isso não pode ser a minha rotina de vida. Sim. Isso que é importante, o equilíbrio. O grande desafio das pessoas quando querem se tornar fitness, uma parte acha que é impossível você ter uma rotina equilibrada de alimentação, de atividade física, né? É difícil. Outra parte acha não, que tem que ser radical. E nenhuma coisa nem outra é saudável. Porque se você faz ou uma coisa ou outra, nem necessariamente a sua saúde mental com certeza vai ser um dos grandes problemas que você vai ter. Então é importante que você tenha esse equilíbrio. Esse equilíbrio é realmente muito importante. E hoje eu me vejo com esse equilíbrio. Eu não me restringo. Óbvio que é diferente de como eu era 10 anos atrás. 10 anos atrás era rotina eu comer fast food. E de vez em quando eu comer uma salada. E de vez em quando eu comer um alimento mais grelhado. Hoje é o contrário. Hoje a minha rotina é comer salada, é comer alimentos mais orgânicos e de vez em quando que eu como fast food. É o contrário. Sim, é uma mudança de ótica, exatamente. Tem eu acho isso é interessante porque a gente tem muitos casos de influenciadores que também nessa linha que acaba, como você falou, né? Você vai criando, respondendo e aí a gente tem alguns exageros, enfim. Hoje você olha para essa questão de reposicionamento, né? Porque aí você transformou o seu canal, deu seu próprio nome a ele, né? Personalizou e você aprendeu, né? Qual foi essa importância desse aprendizado e para onde você chegou hoje, a forma que você trabalha hoje, como você disse, tanto pessoal como na aplicação do conteúdo, né? Antes o meu canal se chamava Fit Estilo de Vida, né? Eu sou jornalista por formação, trabalhava em um grande portal em Salvador e eu lancei, né, no portal a coluna Fitness. Quando eu saí do portal, na época o meu chefe falou para mim assim, Tati, por que você não faz um blog sobre isso? E aí o primeiro nome que veio na minha cabeça foi Fit Estilo de Vida. Comecei com esse nome. Depois eu fui amadurecendo, depois de todas essas reflexões, porque é muito importante você saber o que você quer comunicar para o seu público. Você quer realmente passar para o seu público que você tem que viver na restrição alimentar? É isso que você quer passar? Eu não queria passar mais isso, porque isso não é saudável. Você viver o tempo todo com restrição, a menos que você tenha uma patologia, a menos que você precise restringir o glúten. Hoje realmente eu como muito menos glúten, mas eu não tirei o glúten da minha vida. Hoje eu consumo muito menos lactose, mas eu não tirei a lactose completamente da minha vida. Então, é você realmente ter esse equilíbrio. Então, a partir do momento que eu comecei a adotar Tati Sacramento, né, em todas as minhas plataformas, eu pude ser eu mesma. E quando você faz conteúdo para mídias sociais, para YouTube, para Instagram, as pessoas se aproximam de você porque você é você mesma. Com seus defeitos, qualidades. Uma pessoa normal. Outro dia eu encontrei uma seguidora no aeroporto, ela me disse, depois ela encontrou comigo, a gente conversou e tal, e depois ela colocou um post no Instagram dela, gente, ela não é celebridade, ela é uma pessoa normal. E eu fiquei, gente, será que as pessoas estão achando que eu sou celebridade? Pelo amor de Deus, eu fiquei assustada com isso, porque é exatamente isso que eu não quero. Eu quero ser uma pessoa normal, exatamente para conseguir chegar às pessoas normais e falar para elas, gente, é uma vida que todo mundo pode ter, né? Sim. É uma vida que não custa caro, porque tem isso, né? Pra você ser fitness, tem que ter dinheiro. E não necessariamente. Que criou-se todo um mercado em torno disso, né? Em torno dos Exatamente. influenciadores fitness, etc. Então, esse foi o seu processo de passar de uma influenciadora, uma criadora de conteúdo fitness, para uma criadora que fala de bem-estar e beleza de uma forma mais saudável. E sabe o que é interessante que a gente está falando? Porque a gente está aqui discutindo o negócio também, né? Sim. Os influenciadores, cocriação, e ela traz um lado humano e pessoal. Ou seja, quando você fala de criador, influenciador, youtuber, que seja, você está falando muito da pessoa, né? Porque às vezes a gente tem um lado, igual você falou, do fã, da celebridade, o lado de cá, o conteúdo legal, mas tem um lado da pessoa que está muito relacionado. Nesse caso, está muito ligado. Por isso que eu achei legal essa introdução nossa, pegando um pouco dessa evolução. Isso é muito legal, porque uma das coisas que eu ouvi o pessoal discutindo aqui e que a gente falou um pouco na live
anterior do Bradesco, do contato com as pessoas. Sim. A importância da marca perceber que no fim do dia é isso que ela quer. Por isso que ela investe no influenciador, é por isso que ela investe na mídia tradicional, na publicidade, enfim, porque ela quer esse contato com as pessoas. E eu acho que eu sempre falo isso, assim, hoje eu tô com 150 mil seguidores no YouTube, o Instagram eu tô com quase 40 mil seguidores, e eu tenho muito medo desse crescimento, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu reservo 2 horas do meu dia para responder a todos os meus seguidores, no direct, nos comentários. Inclusive, as seguidoras falam isso, quando elas falam de mim, pô, Tati responde a gente, Tati me dá conselho, e eu tenho muito medo, e eu sei que isso vai acontecer. De a coisa ficar tão grande que eu perca isso, porque eu não gostaria de contratar uma pessoa para responder como se fosse eu. Sim. Então, é uma linha muito tênue, que eu também estou amadurecendo isso, como é que isso vai acontecer, porque, obviamente, né, não começou como trabalho, mas virou um trabalho, isso virou uma profissão. E como toda profissão, você quer ter sucesso profissionalmente, você quer crescer. Mas esse crescimento talvez signifique eu até me afastar um pouco, né, dos seguidores no face-to-face virtual, né? Que é responder comentário, que é aconselhar, que é realmente conversar com uma amiga. E às vezes tem seguidoras que hoje são minhas amigas mesmo. 2 até eu encontrei aqui em São Paulo mesmo, a gente marcou para tomar um café, que eu choro com elas, eu falo de coisas pessoais. Então, assim, é uma relação que com o tempo, infelizmente, a gente perde. E é um paradoxo, né? Nossa, sofro demais com isso. Eu sofro já desde agora. E olha que eu não sou estourada na Bahia, né? Porque a gente sofre muito. Porque não é isso que eu gostaria que acontecesse. Porque eu não sou celebridade. Eu não quero ser celebridade. Eu não quero ter esse distanciamento com o público. Mas isso pode acontecer. E o que fazer diante disso? Ô, Tati, tem uma coisa aqui, porque, por exemplo, hoje a gente está falando muito sobre microinfluenciador, né? E a gente até estava falando antes. Hoje, olhando para o Brasil, você é microinfluenciador, olhando para a Bahia, por exemplo, você é influenciador. Em quais grupos hoje você se encaixa? Regionalmente eu não sou mais microinfluenciadora. Na Bahia eu não sou mais microinfluenciadora. Mas se eu vim para São Paulo, por exemplo, ou em um contexto nacional, eu ainda sou microinfluenciadora, apesar dos números que eu já tenho. Então, eu acho que tem que relativizar tudo, né? Então, as marcas, quando me procuram, aí eu sempre pergunto, está procurando o quê? Você está procurando um nicho mais específico ou um nicho nacional? Porque se você está procurando um nicho nacional, talvez eu não possa atender a essa expectativa. Sim. Né? Porque eu sou micro ainda e talvez ele não esteja procurando um micro-influenciador, que é um personagem nesse esquema todo extremamente importante também. Então, a gente tem que ver. Regionalmente eu não sou mais micro, mas nacionalmente eu sou micro ainda. Isso é muito interessante porque tem uma lógica de rede. Quando a gente para fazer um paralelo entre o que é a rede e o que é essas distâncias regionais que a gente vive no Brasil como um país continental, né? Por exemplo, na rede, cada pessoa um micro-influenciador, ele influencia uma comunidade específica. E os grandes influenciadores também, eles conversam com essas comunidades. E regionalmente é isso, né? Naquela comunidade você destrói. Exatamente. E aí fora dessa comunidade, num olhar mais macro, ainda não. Tipo, esse zoom in, zoom out, assim, que é importante de ver, né? Exatamente. Eu, por exemplo, meu público hoje, meus principais públicos, é Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro nessa ordem. Então, assim, eu sei que por mais que eu, digamos, me mude para São Paulo, o meu público vai ser Salvador, que é o público que estraçalha, assim, é o maior público que eu tenho. Então, independente geograficamente de onde eu esteja, eu sei que eu vou dialogar muito mais com o público de Salvador, por ser de lá, por ter a identidade, o sentimento de pertencimento que as pessoas têm. Porque não adianta, por exemplo, o que acontece muito? As marcas, às vezes, contratam o influenciador de São Paulo para atingir o influenciador de Salvador. Pode ser que o influenciador de São Paulo tenha um público em Salvador, mas eu tenho muito mais público do que ele, porque eu sou de lá, tenho um sentimento de pertencimento, não adianta. Você vai abraçar quem está perto de você. Tem a coisa do acolhimento, da proteção mesmo, que é natural, principalmente aqui no Nordeste, que a gente protege mesmo os nossos. Sim. A gente protege muito os nossos. Então, eu acho isso, às vezes eu fico pensando assim, como é que pensam as agências de marketing quando escolhem determinados, e não estou falando não só nesse mundo digital influencer, não, em tudo. Eu sou jornalista, né, por formação, tenho uma formação em marketing e eu falo,
Se eu estivesse do outro lado, eu não pensaria assim. Eu não estou entendendo por que essas coisas estão acontecendo. Às vezes, o Whindersson é maravilhoso, sou fã dele, adoro muito. Mas às vezes, para uma coisa mais direcionada, o Whindersson não funciona. Sim. Entendeu? Tati, sabe o que é importante que você está falando? Porque a gente entra um pouco naquela questão dos estereótipos. Sim. E aí, quando isso que você está enxergando dessa falta de tato, às vezes, de pegar um influenciador daqui, como você falou, daqui de São Paulo, levar para falar com o público do Nordeste, da Bahia e de outros estados, quais os riscos que estão envolvidos? Estereótipo, levar uma linguagem ofensiva, não entender a questão regional. Tem aquele olhar do explorador, né? Explorador. Eu acho que a visão folclórica é o que mais, sabe? É o que mais incomoda. Por exemplo, vocês estão me ouvindo falar, né? Sim. Gente, tudo bem, eu tenho sotaque da Bahia, eu tenho sotaque de Salvador, mas é completamente diferente, sabe? Sabe? Essas coisas assim me deixam assim, gente, eu não falo assim. Então não adianta você falar assim, porque você não vai se aproximar de mim. Entende? Sim, sim. Então, primeiro essa coisa folclórica, que por você não ser daquela região, né, você não consegue realmente entender o que é aquela região de fato. Lógico, existe a apreensão, você conhecer, você estudar e tal, mas a gente sabe que isso não acontece. Né? Quando o influenciador ele é contratado para fazer um determinado trabalho, ele não vai se debruçar sobre a cultura, passar por um processo de imersão para ele entender como é que aquelas pessoas lidam com a cultura dela ou a forma de viver. Não, gente, a realidade é outra, até porque a propaganda tem que ser uma coisa rápida, né? Tem que estar ainda mais hoje, dinâmica e tudo mais. Com a internet, com a velocidade de tudo. Então, assim, aí eu falo, Tati, mas a marca precisa contratar um nome de 1 milhão de seguidores. Eu falei, precisa. Mas esse nome sozinho de 1 milhão de seguidores, sozinho ele não vai funcionar. Pode funcionar, mas se ele contratar esse 1 milhão de seguidores, junto com outros microempreendedores do local de Salvador, por exemplo, gente, vai ser uma campanha de marketing. A gente tem até uma questão de, acho que de respeito também, né? Do tipo, olha, Sim. eu marca, entendo que aqui eu preciso dos microinfluenciadores, que eu não estudei o suficiente para fazer isso. Acho que tem um olhar assim, né? Agora, Tati, isso vem mudando com alguma frequência, ou quando a gente está falando aqui de microinfluenciador, a gente está falando exatamente do início dessa mudança, de você ter marcas entendendo mais isso que você disse e deixando de fazer essas ações mais artificiais, digamos assim, e se debruçar para contratar um microinfluenciador daquela região que vai falar de fato. Eu acho que isso está mudando, mas ainda muito no início. Esse entendimento está muito verde ainda, né? Como a gente fala. Está muito verde ainda. A gente tem muito que percorrer, a gente tem muito que dialogar, a gente tem muito que cobrar mesmo, porque eu acredito realmente que o nosso papel enquanto influenciadora digital também é falar com esse marketing, falar assim, não está funcionando, vocês enviaram essa pessoa para cá, essa pessoa caiu de paraquedas aqui, e as pessoas não estão gostando. Eu realmente, eu lembro que algumas marcas fecham times de cacheadas, né? Porque, enfim, hoje é onde acontece mais, Crespa Cacheada dentro do meu público. Muitas marcas estão fazendo muitas ações. E várias meninas entram nas marcas e falam assim, cadê Tati Sacramento? Cadê fulana? Cadê cicrana? Não me vejo, eu não vou comprar. Então, assim, é nesse discurso. Então, o próprio seguidor está se empoderando disso. Ele está se apropriando desse lugar de fala mesmo e de exigência. Então, tá no começo, eu acredito que vai mudar. Espero que seja na minha geração. Mas eu acredito, até como profissional de comunicação, de marketing, que isso precisa ser um pouco mais rápido, porque senão você perde o time das coisas, e aí perder o time fica complicado de reverter. Inclusive, isso que a Tati está falando de representatividade, a gente publicou recentemente uma pesquisa falando sobre isso, sobre como a brasileira se vê representada na publicidade. Na verdade, ela não se vê representada na publicidade, e aí sobre vários aspectos. E sobre cabelo cacheado é muito interessante que recentemente foi uma das buscas que mais cresceu no Google, né? Exatamente. E eu quero falar outra coisa. É uma crescente cabelo cacheado, mas que dá indicadores para outros nichos. Porque, por exemplo, quem do Brasil, mulher brasileira, assim, mulher negra brasileira que está lá e que fala sobre saúde? Não, a gente sabe quem são, né? Que estão falando sobre saúde, sobre fitness.
Inclusive são mulheres que não são tão brasileiras assim, com todo respeito, mas é só para exemplificar. Né? Porque se está no Brasil, nasceu no Brasil e o Brasil é uma mistura, a gente entende isso tranquilamente. Mas se a gente está falando de representatividade, existe pouca gente ainda falando sobre bem-estar com esse perfil, com o meu perfil, por exemplo. Falando sobre cabelo ainda é pouco, porque se você for pegar um montante mesmo, a busca está muito grande, né? As pessoas estão buscando mais conteúdo para cabelo crespo, para cabelo cacheado, ótimo, mas ainda não se está oferecendo esse conteúdo midiático mesmo, de publicidade. Em grande escala. Ou seja, Exatamente. existe uma movimentação, existe uma busca, como o próprio Zé estava falando, mas ainda ações concretas que atendam de fato a necessidade. Não. Por isso que é muito difícil, às vezes, a maioria das minhas seguidoras fala para mim, eu nunca fiz uma atividade física. Elas nunca foram despertadas para isso. E aí eu estou falando do público de mulheres negras, né, que, com o meu perfil, etc. Elas nunca foram despertadas para isso. Agora ela começou a ser despertada para isso porque tem alguém dialogando com elas e falando sobre isso, sobre autocuidado, sobre saúde, sobre bem-estar, que ela precisa ter saúde mental, que ela precisa ter inteligência emocional, porque até então o nosso trabalho, historicamente, tradicionalmente, era um trabalho braçal, a gente não precisava pensar. É o que você estava falando lá no início, né, Tati? Sim. Sobre o fato do, não, o negro é forte, a saúde do negro o negro é resistente, e aí um pouco que você falou. Deixa eu só relembrar para as pessoas, se você chegou aqui agora, estamos direto dentro do UPixCon, enquanto rolam as outras coisas, estamos aqui com Tati Sacramento, falando dos desafios de ser uma influenciadora nordestina e, enfim, produzir conteúdo regional, falar sobre representatividade, sobre empoderamento da mulher negra, que até então é um lugar que ainda não foi defendido, que está sendo defendido por nós, mas é um lugar que ainda não está garantido. E hoje eu sempre brinco, a gente sempre tem brincado quando a gente conversa, né, com outras blogueiras e digitais influencers negras, que é o seguinte, antes a gente brigava sobre representatividade, né? A gente brigava para ter representatividade. Agora a gente quer brigar para ter proporcionalidade, porque em Salvador, por exemplo, 83% da população é negra e você liga a televisão e você não vê negro na televisão. Em Salvador, né? Você acaba potencializando um pouco do retrato do Brasil, né? Exatamente. Isso até me arrepiou, sabe? É verdade. E é engraçado que mesmo quando a gente fala de diversidade, a gente discute isso, a gente costuma usar o termo minorias, mas, na verdade, é o normal, né? É o normal. Nós somos ainda minorias em direitos. Sim, né? Mas em quantidade, nós somos maioria. Gente, você tem, sabe por que eu criei meu canal no YouTube? Primeiro, eu me achava feia, eu sou jornalista e nunca tive vontade, assim, nunca tive coragem para fazer televisão, porque eu me achava feia. Por que eu me achava feia? Porque eu nunca me vi na televisão. Então, eu pensava, gente, se eu nunca me vi é porque eu não tenho perfil para televisão. E aí, eu fiz meu canal no YouTube, porque eu comecei com blog, na verdade, eu fiquei um tempo com blog, e depois os seguidores começaram a pedir que eu fizesse o canal no YouTube. E aí, quando eu fiz o canal no YouTube, simplesmente eu fiz 30 vídeos, fiz o upload e não tinha coragem de publicar no YouTube. Todos os 30 vídeos privados. Porque eu ficava com medo do retorno das pessoas. E aí, um belo dia, de madrugada, meu marido foi escondido e publicou todos os vídeos. Todos de uma vez só. Eu entrei com 30 vídeos, já com repertório. Olha assim. que destruidora. Já começou. Já que ela não vai ter coragem, eu vou jogar ela no mundo. Pois é, mas foi graças a Deus que ele fez isso, porque até então eu tinha um problema sério de autoestima. Porque eu me achava feia no vídeo, eu não me achava fotogênica. Hoje eu me acho linda, maravilhosa, poderosa. Gente, pra uma mulher ser mais bonita do que eu vai ter que ralar muito. Mas é sério, isso eu tô falando, tô brincando aqui, mas isso acontece com muitas mulheres negras, porque a gente não se vê. A gente vê aquela menina do cabelo liso, minha mãe até brinca, esse cabelo não existe não, esse cabelo é de computador. Quando passava aquelas meninas com o cabelo balançando assim ao vento, e eu ficava assim, nossa, eu queria ter esse cabelo, eu alisei meu cabelo com 12 anos, eu alisei meu cabelo. Porque eu queria ficar igual a menina da televisão. E esse é o drama de muitas brasileiras. Pois é.
Ô Tati, a gente sempre discute a questão do... Hoje você tem uma onda de falar sobre empoderamento, né? E até o termo equivocado da palavra empoderamento, porque empoderamento vem de dentro. Você disse, você, mesmo com todos os desafios, as barreiras, você foi desconstruindo isso e você mesma se empoderou a ponto de dizer que ninguém rala sua beleza e tal. Agora, quando marcas entram nessa conversa e quando marcas se propõem a falar de empoderamento, ou até mesmo com a ambição de contribuir de empoderar, quais os riscos que estão envolvidos aqui e onde está o trabalho genuíno, o cuidado para você não entrar no modismo, não entrar na apropriação indevida ou entrar só porque, o cacho está na moda, eu vou entrar. Pois é, eu acho que é importante que as marcas entendam a essência das coisas, a essência de tudo, como tudo começou. Entender um pouco da história da mulher brasileira crespa, né, cacheada e em especial até crespa mesmo, que é uma história de autonegação, inclusive. Por exemplo, existe uma diferença entre cacheada, é só para exemplificar, existe uma diferença entre cacheada e crespa. Eu sou uma mulher crespa, meu cabelo não cacheia com facilidade. Mas para muitas meninas crespas é muito mais aceitável. Eu, inclusive, tenho um vídeo no meu canal falando sobre isso, com 3 mulheres crespas, né, bem crespas, negroides. Para elas, durante muito tempo, era muito mais aceitável ela dizer que o cabelo dela era cacheado. Por quê? Porque a sociedade aceita muito mais o cabelo cacheado. Suavizava o cabelo que isso, faz né? o cacho, aquele cacho com brilho. Então a sociedade aceita muito mais essa mulher. Então tem um processo de autoaceitação. As marcas estão preparadas com essa menina que não se aceita de jeito nenhum, mas que ela precisa de um produto para tratar esse cabelo no sentido de, não é tratar para tornar ele liso, etc. Mas tratar no sentido de dizer, olha, você é um público pra gente e a gente também está olhando para o seu tipo de cabelo. Que a gente sabe que o produto para cabelo cacheado não serve para o cabelo crespo. Isso é um dado. O produto para cabelo cacheado, eu, por exemplo, quando uso o produto para cabelo cacheado, eu tenho que colocar outros produtos dentro para dar certo no meu cabelo. Ou seja, você não é atendida... Não. Depois de muita pressão, algumas marcas estão lançando esse ano, aliás, próximo verão, algumas marcas já estão lançando produtos para cabelos crespos. Então, esse discurso de empoderamento, ele não pode ser um discurso porque está na moda, porque traz valores muito mais profundos, entende? Traz sentimentos e emoções muito mais profundas. E se você falar isso de forma superficial, você pode acabar provocando um estrago muito maior na autoestima dessas meninas. Muito maior. Ou você se debruça dentro, ou você se debruça num conceito realmente e tenta aliar esse conceito a ouvir essas meninas realmente, a tentar entender como é que está sendo o processo dela de autoaceitação. E aí eu falo, as influências digitais são ótimos termômetros para isso, porque o que a gente recebe de direct... Gente, eu não esqueço de uma vez que eu estava em Morro de São Paulo e a menina do interior de Minas Gerais me mandou um direct dizendo que ela ia se matar, porque a cidade que ela morava, ela tinha um cabelo bem crespo, e a cidade que ela morava, ela não saía de casa porque na cidade que ela morava ela sofria muito preconceito. As pessoas jogavam coisas nela. Meu Deus. Então, por isso que eu falo muito forte. E acabou as minhas férias. Eu pedi o telefone dela, eu liguei do meu celular para ela, conversei com ela. Então, assim, se as marcas estão dispostas a entrar nisso, tem que entrar de verdade. Não pode ser superficial. E tem uma reflexão aqui, Tati, sobre sair da bolha, né? Sair da bolha regional, sair da bolha da pesquisa, sair da bolha em todos os sentidos. Porque imagina qual a capacidade de uma marca de ter essa informação, de receber esse feedback, né? Acho que é um cruzamento de tantas coisas que vão além do básico, né? Hoje a gente fala muito de cocriação do criador de conteúdo com a marca. E isso que você está falando é muito esse poder que o criador de conteúdo tem. Olha, eu estou falando com a pessoa que queria se matar porque ela não é aceita naquele contexto da comunidade dela. Então, eu sei o que essa pessoa está passando. Exatamente. Né, para levar esse olhar para a marca que muitas vezes está distante, muito distante. E outra coisa, será que esses núcleos de marketing não conseguem ver o quão rico será o produto final disso? Se eles se abrirem mais para essa cocriação, se não chegarem para a gente com um produto fechado, vai ter que... Eu já recusei público e falar assim, não, eu não concordo com isso, eu acho que se eu contribuísse dessa forma, seria muito melhor. Ah, então a gente não quer, então não vou fazer. Eu sei que isso hoje é meu ganha-pão mesmo, me dói muito dizer, não, eu não vou fazer, mas, gente, eu preciso ser coerente com meus princípios.
Eu preciso ser coerente com meus valores. E eu sei que eu venho de favela, eu sou de um bairro periférico de Salvador, né? Então eu sei dessa realidade, eu sei que não vai funcionar. Então você não vem lá daqui de São Paulo, da Zona Sul de São Paulo, me dizer que vai funcionar na periferia de Salvador, meu bem. Porque eu sinto muito. A autoridade nisso sou eu, não é você. Então é importante que as agências comecem a abrir a cabeça no sentido de falar, realmente, se a gente ouvir, com certeza o nosso produto final vai ser fantástico. Todo mundo vai ganhar. E tem uma questão de negócio aqui também, né? Sim. No fim a gente está falando de vendas, de negócio. Tati, só mais uma pergunta pra gente terminar, o nosso tempo já Já vai quase acabar, acabando. tava tão gostoso. O Salvador, papo tá muito você faz bom. assim. Tem que fazer a voz. É só pra gente amarrar, quando a gente estava falando de cocriação. Sim. Qual que é a diferença de você trabalhar com a marca regional e trabalhar com uma marca nacional? Assim, se existe muita diferença, não só na dinâmica, mas também na cabeça aberta, na compreensão de que ela tem que cocriar junto com você. Existe muita diferença? Não existe? Como que é? Eu tenho uma pergunta aqui que se chama sua, que eu ia perguntar como que são as agências de Salvador. Como que eles trabalham? Eu acho que se conecta com isso, tipo, como trabalhar com a marca local e as agências de lá em comparação com as agências daqui também. Tá, as agências de Salvador ainda estão muito embrionárias. Inclusive, as propostas que eu recebo são daqui. Tá? As agências de publicidade de Salvador ainda não estão abertas ainda. Eu acho que ainda não conseguiram entender esse movimento, que é um movimento que vai para um caminho só, sem volta, entendeu? Então a gente não trabalha, eu não lembro de nenhuma vez que eu trabalhei com uma agência de Salvador. Salvador agora existe uma agência, né, o Clube, que eu acho que é interessante, que eles trabalham muito tentando regionalizar. Né? É uma agência que começou, se eu não me engano, tem 2 anos, que eu faço parte da rede, inclusive, mas eles ainda não estão tentando fazer esse mapeamento para tentar mostrar para as agências locais que eles precisam trabalhar com esse mercado de influenciadores digitais, que isso vai ter muito retorno, né, de publicidade para eles. Então, em Salvador é um trabalho ainda provinciano. A gente precisa amadurecer muito. As coisas ainda acontecem muito aqui na região, né, sul, no sudeste, etc. E a segunda pergunta foi? Sobre a diferença de trabalhar com marcas nacionais e marcas regionais. Pronto. Aí, regionalmente, algumas marcas, em especial marcas de cabelo, que são as marcas regionais de cabelo que nos procuram mais, é mais fácil trabalhar com elas porque ela já entende a rotina local, ela já sabe mais ou menos como é que é a rotina local. Trabalhar com as marcas nacionais, normalmente elas já chegam pra gente com um pacote pronto. E essas marcas nacionais, elas já chegam pra gente com um pacote pronto. E aí que é o problema. Porque o que serve para Salvador não necessariamente serve para Roraima. Então eles precisam ouvir, já que alguns fazem isso, né? Contratam influenciadores de vários lugares do país, não adianta você contratar influenciadores de vários locais do país e fazer uma campanha única com a linguagem única, não adianta. Que é o que a gente falava no... Exatamente. Então as marcas nacionais precisam contratar realmente os influenciadores que têm um raio de atuação local, mas também ouvir esses influenciadores. Precisa muito ouvir, que não é só o sotaque. É saber um pouco do dia a dia, como é que as pessoas lidam, né? Eu nos meus vídeos, por exemplo, eu tenho um jeito muito, assim, tranquilo de falar e é o jeito do baiano falar mesmo. A gente chega e a gente faz a mesa, todo mundo amigo e todo mundo... A gente tem essa coisa que talvez para o pessoal lá do sul, do extremo sul, seja estranho, mas para mim é normal, para o meu público é normal. Então não adianta você vir com um textinho pronto, engessado, que eu não vou conseguir falar se eu não conseguir colocar o meu ingrediente ali, que é o ingrediente regional. Então ainda é muito difícil. Trabalhar regionalmente com marcas regionais funciona mais com relação à linguagem, a você poder ter mais liberdade para falar sobre aquele assunto. Continua. Aquele susto, né? Meu Deus, ligaram a live. E aí você estava falando já sobre trabalhar com as marcas E regionais. as marcas nacionais ainda precisam também aprender a lidar com esses influenciadores locais e trabalhar sempre partindo do princípio da cocriação. Gente, todo mundo vai ganhar, vai por mim, acredita. Todo mundo vai ganhar. Então, marca global, marca nacional que quer trabalhar produtos regionais ou de forma regional, procure esse criador de conteúdo regional. E ouçam esses criadores e abram a cabeça de vocês para outros nichos, cabelo, bem-estar, sabe? Cuidados com a pele. Enfim, abram os nichos porque existe público. Deixa eu dar um dado que talvez vocês podem me confirmar. Salvador é uma das 3
um dos 3 mercados que mais consomem estética no Brasil. Um dos 3. Em fevereiro ele estava em primeiro lugar de consumo de estética, de produtos de cabelo, de pele, de tudo. E por que as coisas não funcionam naquela cidade? Eu não Nossa. tô E aí, de novo, a importância. A gente está falando só sobre inclusão, sobre diversidade, a gente está falando no fim também sobre negócios. Negócios, no Tati, fim do dia. muito obrigado pela Eu que conversa. agradeço, adorei, Obrigado gente. mesmo. Acho que foi legal um pouco entender essa questão regional. Eu acho que é um assunto que cada vez mais a gente vai entrar, porque é importante entender e tentar compreender um pouquinho do Brasil como um todo. Muito obrigado. Eu que agradeço e qualquer coisa estou à disposição, tanto do Meio Mensagem, que eu já acompanho desde que eu era estudante de jornalismo, e para quem quiser construir conteúdo coletivo mesmo, a gente está aqui para colaborar, né? Eu acho Exatamente. que é a nova era. Tá ótimo. Exatamente. Gente, muito obrigado. Continuamos aqui no YouPixCom. Essa live que a gente fez agora vai estar disponível aqui no Ai, que Facebook. bom. Se você quiser ler mais, tem alguns conteúdos relacionados ao que a gente está falando nos comentários. Depois vai estar disponível no YouTube. E corre no nosso Stories e nas nossas redes sociais para ver Posso o que... divulgar minha rede social? Pode. Instagram é Tati, T-A-T-I, Sacramento, underline, e todas as outras é Tati Sacramento. Me seguem lá pra gente bater uma bola e conversar. As nossas redes sociais são @meio e mensagem, não o exímio comercial que está na nossa marca, mas o E mesmo. E é isso. Que se quiserem saber mais um pouco do que a gente viu aqui, é só entrar lá no Stories. E lá tem conteúdo exclusivo. por Exatamente, Stories. conteúdo exclusivo. Valeu, Obrigado, gente. gente.